4 horas de louvor e adoração. Essa é a Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora. Estamos começando a nossa reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. E nós vamos ler na palavra do Senhor hoje, vamos refletir em Êxodo 2, versículos de 1 a 10, vai nos orientar a buscarmos coragem, buscarmos entendimento na palavra de Deus, vemos exemplos de pessoas que dedicaram suas vidas a Deus e enfrentaram perigos, correram riscos para continuar, para obedecer ao Senhor. E essa leitura nossa vai estar em Êxodo 2, versículos de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Teve que ter coragem, Eliana, para fazer Sim. isso aí, A pessoa que já tinha visto a dureza que era o faraó, as suas leis, e quando ele determinava algo, tinha que ser cumprido conforme ele falava. Então tinha que ter uma coragem para a pessoa fazer o que Joquebede fez, a mãe de Moisés. E aí fica a pergunta para nós nos dias de hoje, pleno século 21. Quantas vezes nós fraquejamos em falar de Jesus para alguém que está do nosso lado? Porque muitas vezes temos medo de perder alguma coisa, por mais simples que seja, talvez o nosso emprego, talvez algo que podemos perder, não só o emprego, mas qualquer uma outra coisa, porque temos medo disso, não podemos falar de Jesus. Porque talvez aquela pessoa para quem eu vou falar de Jesus, ela pode me interpretar mal e me penalizar por alguma coisa. Nós servimos a um Deus que honra, um Deus fiel e um Deus de amor. E Ele não abandona os seus, Ele cuida dos seus. Quando você se dedica a andar com o Senhor e cumprir as suas promessas e viver de acordo com a vontade dele, no momento certo, tudo vai acontecer para que você faça o que Deus quer que você faça. Nós não podemos nos acovardar em certas situações em que há necessidade de você falar de Jesus ou de você ser um servo aprovado por Ele diante da situação em que você está vivendo. E cada pessoa tem seus problemas, as suas dificuldades. Os adolescentes, jovens, os namorados, os casados, os idosos, todos têm certas dificuldades em alguma área da sua vida que se sentem um pouco tímidos em fazer a vontade do Senhor. Mas nós devemos olhar o exemplo de Joquebede, da mãe de Moisés, e ver que enfrentou. Não vou seguir essa ordem de Faraó. Eu vou fazer o que eu sei que Deus agrada. E ela fez. Durante os anos em que moraram no Egito, os descendentes de Jacó multiplicaram-se de tal forma que Faraó decidiu tomar uma atitude drástica. Além de obrigá-los a trabalhar forçados, ordenou às parteiras que matassem
todos os meninos hebreus que nascessem. Elas, porém, desobedeceram ao rei e permitiram que os recém-nascidos vivessem entre elas. Entre elas estava Moisés, salvo graças à coragem dessas mulheres e à determinação de sua mãe, Joquebede. O faraó tinha ordenado que os meninos fossem jogados no rio Nilo, mas ela escondeu o bebê por 3 meses. Durante esse tempo, ela deve ter passado por muitos momentos e pensado muitos problemas que poderia enfrentar. Mas o medo de perder o seu filho, a qualquer momento, não deixou abatida. Pelo contrário, ela lutou pela segurança dele. Ela se agarrou na esperança de que poderia manter o seu filho vivo, porque ela sabe que era um projeto do Senhor. Aquele filho vinha ao mundo porque Deus permitiu que ele estivesse ali. Quantas vezes somos dominados pelo medo e desanimados? Aliás, o que significa ter medo? Um dicionário define tal sentimento como uma forte inquietação ou tensão diante de uma ameaça, risco ou possibilidade de perigo. Diante das circunstâncias da nossa vida e de situações extremas, podemos agir corajosamente ou ficar paralisados por causa do medo. A mãe de Moisés foi corajosa e determinada, não permitindo que o medo a dominasse. Como ela conseguiu isso? Como ela teve essa coragem? Eu digo para você, confiando em Deus, pois sabia que não havia ninguém melhor do que ele para proteger o seu filho amado. O Senhor honrou a atitude de Joquebede e providenciou alguém que pudesse cuidar de Moisés, como lemos no texto de hoje. Agora, será que nós estamos abrindo mão dos nossos projetos devido à nossa covardia, da nossa timidez, da nossa inquietação diante daquele problema? Para sermos vitoriosos, precisamos ser corajosos. Lembra-se que nós lemos o versículo de destaque que diz lá em 2 Timóteo 1,7? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, Ele colocou você nesse mundo para batalhar, para lutar, para enfrentar dificuldades. Muitas pessoas confundem a palavra de Deus e acham que a partir do momento que entrega sua vida ao Senhor, não vai ter mais problemas, vai ser uma pessoa livre de qualquer dificuldade. Eu não sei onde ela leu isso aí, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confiar no Senhor, pois Ele nos sustenta, Ele que nos dá a força que precisamos para continuarmos vivos aqui. O próprio Filho de Deus disse que no mundo nós teríamos aflições, enfrentaríamos muitas dificuldades. Então, onde está esse trecho que as pessoas muitas vezes falam, né? Você vai servir o Senhor e os seus problemas vão acabar. Cuidado com essas heresias e palavras que muitas vezes enganam as pessoas e depois você vai ficar frustrado porque aceitou Jesus, está indo para a igreja e de repente vem muitos problemas, talvez os problemas vão multiplicar diante de você e aí você vai se sentir frustrado e dizer, oxe, onde está Deus? Se disseram para mim que eu iria aceitar o Senhor e iria viver sem nenhum problema, mas acredite, leia a palavra de Deus, porque lá você vai encontrar a força que você precisa para superar todos os seus problemas. Assim como está em 2 Timóteo 1,5, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Seja forte, seja corajoso, assim como o Senhor falou para Josué. Ele vai estar com você. Jesus nos promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Para que promessa melhor do que essa? Você está com o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, do seu lado para te ajudar a enfrentar os problemas que você vai passar. Uma coisa é certa, na eternidade, para onde vamos, lá não vai ter problemas, dificuldades, porque estaremos na presença do Deus eterno. A morte não terá acesso a nós, a dor nem o sofrimento, mas sim a alegria, a paz que o Senhor vai transmitir a todos nós naquele lugar. Se você quer viver em paz, se você quer viver em comunhão com o Senhor, tenha uma coisa em mente: você pode estar vivendo em paz no mundo cheio de problemas.
problemas não vão se desvencilhar de nós. As dificuldades estarão aí para nós enfrentarmos elas, mas estaremos com o Senhor nos ajudando e nos fortalecendo diariamente. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos livramos dos pecados que está envolvido em nossa vida. Nos apeguemos à palavra de Deus em leitura diária. Oramos a Deus diariamente, falando com Ele, expressando os nossos sentimentos, os nossos problemas, apresentando a Ele e pedindo para Ele nos ajudar a vencer. Nossa tendência é olharmos para o tamanho dos problemas e esquecermos que Deus é muito maior que qualquer situação. Mas quando cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ganhamos a coragem necessária para enfrentar as circunstâncias adversas e recebemos a capacidade de agir com firmeza diante do perigo. Muitas pessoas poderiam estar vivas hoje se tivessem conhecido um pouco mais da palavra de Deus. Talvez não teriam acometido contra a sua própria vida. Quantas pessoas tiram as suas vidas porque não conhece um versículo como esse de 2 Timóteo 1:7, porque não conhece um pouco da palavra do Senhor. Se apegam tanto a esse mundo falso e perigoso e esquece das promessas de vida que Deus tem nos dado, promessas de vida eterna, que nos ajuda, que vai nos ajudar e continua nos ajudando a permanecermos firmes nesse mundo com tantos problemas que nós temos para enfrentar. Nós éramos órfãos, nós não tínhamos pai, mas Deus nos adotou através de Cristo Jesus, para vivermos em uma grande família, a família de Deus. Portanto, quando você começar um dia como esse hoje, agradeça a Deus pelo esse dia e olhe, foque nas promessas do Senhor para a sua vida. Se você não conhece, leia a palavra de Deus e você vai entender o que Deus tem para você. Ele tem promessa de vida, vida em abundância, vida eterna, uma vida na presença dele, onde o mal nem a morte pode te separar. Confia no Senhor e aproveita a oportunidade que você está vivo para falar do seu amor para quem não conhece.